Bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar num cenário que, olha, é hipotético, mas mexe com peças bem importantes no tabuleiro geopolítico global, né? Estamos falando de uma possível escalada de tensão ali entre Israel, Irã, Estados Unidos. E a gente tem aqui uma análise recente que inclui até uma perspectiva jurídica do Dr. Paulo César Nascimento dos Santos. A grande questão que essa análise levanta é: como é que o Brasil ficaria nisso tudo? Qual seria a nossa capacidade de resposta se essa tensão, digamos, transbordasse para um conflito maior? Nossa missão aqui é destrinchar os pontos principais dessa avaliação. Vamos lá. Para começar, vamos entender o contexto que a análise descreve. É uma teia bem complexa lá no Oriente Médio, certo? Exato. Você tem o Irã buscando expandir sua influência na região. Certo. Do outro lado, Israel muito focado na própria segurança, nas suas fronteiras, e os Estados Unidos, claro, como principal aliado de Israel, mantendo a pressão, né? E o Brasil entra como nessa história? Historicamente, a gente sempre se posiciona de forma mais neutra, buscando mediar conflitos. Pois é. Mas a análise pergunta justamente isso. Essa neutralidade tradicional, ela aguentaria o tranco? Aguentaria a pressão de parceiros estratégicos, tipo os Estados Unidos, se a coisa esquentasse de verdade? É a pergunta de 1 milhão, né? E ela bate direto na questão da nossa preparação militar. Esse é um ponto crítico que o material destaca bastante. Porque assim, embora o Brasil tenha forças armadas consideráveis, né, aqui na América Latina, a avaliação indica que a nossa capacidade de projetar poder, quer dizer, de atuar militarmente longe, bem longe das nossas fronteiras, Certo, entendi. e a logística para manter operações assim em lugares como o Oriente Médio são limitadas. O nosso foco militar, historicamente, é muito mais regional, né? E na proteção dos nossos recursos, da Amazônia, da costa. Essa limitação logística que a análise aponta, o que isso significaria na prática, num cenário desses? Que tipo de dificuldade a gente enfrentaria? Seriam imensas. Pensa no transporte de tropas, de equipamento pesado, Nossa. manutenção disso tudo lá longe, linhas de suprimento que teriam que cruzar meio mundo. É extremamente complexo e caro. E além desse desafio militar, que já parece enorme, a análise também pesa os riscos para a economia brasileira, né? Não é só mandar soldado. De jeito nenhum. Economicamente, o envolvimento direto traria riscos, assim, altíssimos. A avaliação fala do impacto no nosso comércio exterior, nas exportações. Imagina a possibilidade de sanções cruzadas. Sanções cruzadas, como assim? Tipo, parceiros comerciais importantes que estão de um lado do conflito poderiam impor restrições econômicas ao Brasil, dependendo de que lado a gente eventualmente apoiasse. Ou mesmo se a gente só tentasse ficar neutro. Seria um baque bem forte na economia. Então, essa combinação de fatores militares e econômicos acaba levando a gente para a arena diplomática e legal, que é onde entra a análise do Dr. Paulo César, né? Exatamente. E aí parece que a coisa fica mais complicada ainda. Fica, e muito. O que é fascinante aqui é justamente esse dilema jurídico e diplomático que ele aponta. Porque, de um lado, a gente tem a Carta da ONU. O artigo 2º, parágrafo 4º, é bem claro. Restringe o uso da força nas relações internacionais. Certo. A regra geral é não usar a força. Salvo em casos muito específicos, como legítima defesa. Então, qualquer entrada do Brasil num conflito desse tipo exigiria uma ginástica jurídica enorme para se justificar perante o direito internacional. Mas e aqueles tratados de defesa mútua? A análise cita o TIAR, né, o Tratado do Rio. Esse é o outro lado da moeda. É o contraponto. Tratados como o TIAR, o Tratado Interamericano de Assistência Recíproca, eles poderiam, teoricamente, gerar uma obrigação de apoio a um aliado regional. Por exemplo, os Estados Unidos, se eles fossem agredidos. Então. Então, o Brasil ficaria ali, sabe, preso entre a cruz da Carta da ONU, que prega a paz, a não intervenção, e a espada de tratados que podem sim exigir algum tipo de solidariedade militar. É um nó górdio, jurídico e político. Quer dizer, uma obrigação que a gente assinou num tratado poderia bater de frente com um princípio histórico quase que constitucional da nossa política externa, que é o de não intervir. Que encruzilhada, hein? Exatamente essa palavra, uma encruzilhada. Por isso que a conclusão geral da análise é que o Brasil hoje não está militarmente preparado para um envolvimento direto, assim, em larga escala e tão longe. Uma decisão de apoiar ativamente um lado ou outro dependeria de uma avaliação muito, muito delicada.
Teria que pesar essas obrigações internacionais contra os nossos interesses nacionais, os custos todos, econômicos, humanos. E os próprios princípios da nossa diplomacia, né? E os princípios, claro. Por isso, o cenário mais provável, segundo a fonte que a gente está analisando, seria o Brasil contribuir mais na linha de ajuda humanitária ou talvez esforços de mediação diplomática, a não ser que alguma circunstância muito extrema forçasse uma reavaliação completa. Entendi. Nossa, essa análise realmente desenha um quadro bem claro da complexidade que o Brasil enfrentaria numa situação dessas. Mostra bem essa posição do Brasil, né? Uma potência aqui na região, com essa tradição forte de neutralidade, mas que poderia ser, de repente, forçada a se realinhar por causa dessas dinâmicas de poder globais. Fica muito nítida a diferença entre a nossa estatura regional e as exigências de um palco global conflagrado. Sem dúvida. E isso deixa para a gente uma questão importante para pensar, né? Que vem direto dessa análise toda. Como é que um país faz para equilibrar os compromissos formais, aqueles assinados em tratados de defesa mútua, com um princípio histórico, constitucional até, tão forte quanto o da não intervenção? Especialmente quando os custos de entrar na briga, econômicos, humanos, políticos, podem ser, assim, devastadores. É um cálculo muito delicado mesmo. Envolve lei, história, poder e, no fim das contas, muito pragmatismo.